Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso evento online. Vamos falar de reforma tributária, tributação de dividendos. Vamos aguardar só mais alguns minutinhos para darmos início ao nosso evento, tá bom? Nós já estamos com 83 pessoas, Cleitão. Bom, acho que podemos começar então, né? É tanto que sim. Até de vai, perguntou se o Palmeiras vai ser campeão. Vamos lá. É, a turma aqui tá meio dividida, né? Porque tem o pessoal do Rio que torce para o Flamengo, Exatamente. né? Então, Não, mas tem alguns que torcem contra o Flamengo, então tá tudo certo. Olá, tá bom, Cleiton. então. Beleza? Beleza. Bom, gente, muito boa tarde. Estamos aqui nesse evento online, no qual a gente quer tratar com vocês de temas importantes da área tributária. Para quem não me conhece, eu sou o Cleiton, sou sócio aqui da Ignis, gestor da área fiscal. É um grande prazer que a gente recebe vocês nesse encontro, onde eu e o Fernando Moura vamos compartilhar informações importantes do nosso cenário tributário em que temos alterações aí na reforma, temos também a tributação de dividendos, que é um tema extremamente importante e que a gente quer dividir com vocês. Também estão aqui conosco os nossos sócios fundadores, o Ivan Santos e o Reinaldo Dantas, que ao longo do nosso bate-papo irão contribuir com insights importantes. Quero informar que os microfones de vocês permanecerão desligados durante a apresentação. Isso é para a gente garantir uma melhor dinâmica e qualidade no nosso áudio. Caso surjam perguntas, fiquem à vontade para enviá-las. Vocês vão fazer o envio dessas perguntas pelo PR, perguntas e respostas, né? E no final teremos um momento dedicado para responder todas elas, ok? Quero aproveitar esse momento, fazer um agradecimento aí para o nosso time de marketing, né, a pessoa da Andréia, do Luciano, que nos apoiaram de forma esplêndida na preparação desse evento, de todo o material, de forma tão rápida que foi necessário a gente poder abordar isso com vocês. Bom, antes de poder passar a palavra para o Fernando, né, eu gostaria de poder falar um pouquinho da nossa empresa, né, da Ignis, e de como a gente tem atuado aí com os clientes ao longo do nosso tempo, né? Bom, a Ignis ela foi fundada em 1985, é uma referência nacional na prestação de serviços contábeis, consultoria e desenvolvimento de sistemas voltados para instituições de mercado, empresas que são reguladas pelo Bacen e também pela CVM. Em 2022, a Ignis passou a integrar o grupo Corp Services, fortalecendo ainda mais a sua capacidade de entrega com tecnologia, solidez e governança. Ao lado da Corp Services, a Ignis expande a sua atuação como parte de uma plataforma completa de serviços corporativos, ou seja, torna-se uma verdadeira one-stop shop, onde você consegue encontrar toda a gama de serviços corporativos em um único lugar, né? E com isso, a gente está aliando excelência técnica, visão estratégica, para gerar mais valor e segurança às operações dos nossos clientes, tá bom? Quero passar a palavra para o Fernando, onde a gente vai agora entrar nos aspectos da reforma tributária. Fernando, é contigo, hein? Olá, Cleiton, obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado, Cleiton, aí pelo convite para participar desse evento. A ideia, né, Cleiton, desse webinar, ela nasceu no sentido de que a gente tem recebido diariamente, né, e nas últimas semanas, ainda de uma forma ainda mais intensa, consultas, né, de clientes querendo entender um pouquinho mais a fundo, né, de como a reforma, primeiro, como a reforma tributária do consumo vai se operar dentro dos chamados serviços financeiros, né, um setor da economia tão importante que tem um peso tão grande aqui na nossa carteira da Ignis e que vai ter uma tributação literalmente completamente do que tem hoje no sistema vigente. E nas últimas semanas também uma alteração bem relevante, que foi a discussão do PL 1087,
né, que é o PL que trata da tributação dos dividendos. E hoje, literalmente hoje, né, ontem foi sancionada pelo presidente da República e foi publicada hoje no Diário Oficial a lei, né? Então, embora não tenhamos nenhuma alteração em relação ao que foi aprovado no projeto de lei, ela traz algumas ações que precisam ser tomadas ainda no ano de 2025, ou seja, nas próximas 4 ou 5 semanas, né? Talvez até menos, considerando que o mês de dezembro é um mês mais curto em relação das festividades de final de ano. Então, a ideia hoje, naturalmente, o tema de reforma tributária, tanto sobre o consumo como sobre a renda, é muito amplo, mas a gente vai tratar especificamente aqui de 3 itens. Vamos começar aqui com uma introdução, né, até para poder todo mundo ficar nas mesmas páginas, e depois vamos partir para 3 pontos críticos que nós entendemos que vocês, né, nossos clientes, precisam atacar ainda dentro do exercício de 2025. Pode passar, por favor. Bem, eu acho que aqui é importante, né? Muito tem se falado sobre reforma tributária sobre consumo. Eu sei que muitas vezes fica até um pouco repetitivo, mas eu acho que é importante a gente passar rapidamente aqui por esse slide, apenas para ficarmos todos na mesma página, né? Então, a reforma tributária sobre o consumo vem sendo, né, discutida já há quase há 30 anos, mas de forma mais efetiva nos últimos 3 anos, e foi finalmente aprovada do ano passado. E, basicamente, ela foi montada, né, numa tríade com a busca de simplificação, transparência e eficiência, né? Simplificação, acho que, de certa forma, está bem claro aqui para todos nós que trabalhamos e militamos na área contábil e na área fiscal, a verdadeira loucura que é esse sistema tributário brasileiro, né? Temos que lidar aí com receitas federal, estadual, municipal, diversas obrigações acessórias, né? Algumas, inclusive, bem específicas para o setor financeiro, como é o caso do ISS, mudanças quase que diárias de legislação para acompanhar, ou seja, ela nasce muito da necessidade, né, das empresas de terem uma simplificação, né, uma racionalização na forma de calcular e pagar os seus impostos. Tá? O segundo pilar é um pilar de transparência, né? Na medida em que hoje, quando nós compramos, seja um produto ou até mesmo um serviço ou um serviço financeiro, não está claro para o consumidor o quanto que ele está pagando pelo aquele produto ou pelo aquele serviço e o quanto ele está pagando efetivamente de impostos. Isso porque a gente tem uma diversidade de formas de calcular. Temos regimes cumulativos, regimes não cumulativos. Para a instituição financeira, nós temos um regime específico ali de cálculo, por exemplo, para o PIS e COFINS. Então, na hora dessa compra, né, não fica claro para ninguém. Muitas vezes, até as próprias empresas têm uma certa dificuldade de calcular qual a carga tributária efetiva total na hora de formação de preço. De forma que o segundo pilar da reforma tributária, ele busca dar uma transparência, né, na forma como as operações são tributadas. Então, a partir do novo modelo, eventualmente, quando eu comprar um serviço que tem emissão, por exemplo, de nota fiscal, vai ficar muito claro ali qual é o preço daquele serviço e quanto estou pagando de imposto sobre aquela operação. E o terceiro pilar, naturalmente, é uma combinação dos 2 primeiros, que é a eficiência, né? Se a gente tem um sistema mais simples, mais transparente, naturalmente as operações na área fiscal elas serão mais eficientes. Não sei se vocês conhecem esse número, mas na última pesquisa do Banco Mundial, o Brasil está ali no ranking top 3, né, dos maiores departamentos tributários do mundo, né, onde muitas vezes tem mais de 20, 30 profissionais, advogados, todos eles dedicados única e exclusivamente, não somente ao planejamento tributário, né, mas grande parte dessas horas em atividades de compliance. Inclusive foram estimadas que se gastam em média no Brasil 2.500 horas anuais só para cumprir com a obrigação acessória com os fiscos. O modelo, né, ele é um modelo que tecnicamente a gente chama de IVA dual, né? O IVA é o Imposto sobre o Valor Agregado, e dual na medida em que teremos um IVA da União, ou seja, no âmbito federal, e um no âmbito dos estados e municípios. Então, assim, de forma simplificada, no âmbito da União, no âmbito federal, deixará de existir o PIS e a COFINS, né, será substituído pelo CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços,
e já na esfera estadual e municipal, o IBS, que é o Imposto sobre Serviços. O contribuinte, ele é sempre um contribuinte, uma vez que isso é um imposto sobre valor agregado, o contribuinte é sempre o consumidor final, tá, daquele produto ou daquele serviço. E uma característica também muito importante desse novo modelo é que de uma não cumulatividade ampla, né? Isso que isso quer dizer que hoje existe uma discussão muito grande, né, para quem está principalmente no regime não cumulativo aí do PIS e COFINS, o que dá direito ou não a acreditamento na compra de insumos para a nossa operação, né? E a boa novidade aqui nesse novo sistema, eu poderia tomar, né, a companhia pode se creditar, na verdade, de toda a compra, né, de insumo, desde que tenha sido pago o imposto na etapa anterior. Tá? Para o setor financeiro, sempre é uma dificuldade, né, de tributação sobre a não cumulatividade, mas a boa notícia é que a ideia é a tributação da margem da operação. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas o conceito de imposto sobre valor agregado para serviço financeiro é o seguinte: eu tributo aquilo que é a minha margem naquela operação. E o que é a margem? É a receita com aquele produto, né, menos, né, todas as despesas ali que estão diretamente ligadas a ele. Mas lembrando que no caso de abatimento de base de cálculo, só posso abater aquelas despesas que estão expressamente listadas na lei. E o cronograma, pode passar, por favor, Cleiton? Um cronograma relativamente longo, né? A gente vai ter uma transição aí de quase 10 anos aí até entrar no regime de forma full, né? Então, a ideia do modelo é que a transição ela seja faseada de forma que possamos minimizar, né, esses riscos na transição. Então, durante esse período de 2026 até 2032, nós vamos viver numa espécie de regime misto, onde já teremos os novos tributos convivendo junto com os antigos, mas, naturalmente, aumentando as alíquotas dos novos e diminuindo dos tributos antigos. Aqui, no caso de serviços financeiros, estamos falando principalmente do PIS, COFINS e do ISS, de forma que lá em 2033 o sistema atual termina e a gente entraria full no novo regime de tributação sobre o valor agregado. Então, de forma assim bem rápida, um overview, para 2026, né, que estamos já praticamente à porta. Nada muda em relação ao PIS e COFINS e ao ISS, esses permanecem com suas mesmas bases de cálculo e alíquotas atuais, com a particularidade que naqueles serviços que, porventura, haja emissão de nota fiscal, será obrigatório apenas para fins de destaque informativo de estatística 0,9 de CBS e 0,1 de IBS. Naturalmente, a gente está conversando aqui com empresas que muitas vezes não são obrigadas a emitir nota fiscal, e aí vamos falar, o Cleiton vai falar um pouquinho mais para frente da obrigação acessória que vai cuidar dessas operações. Mas o fato é que naqueles serviços financeiros onde há necessidade de emissão de nota, essa nota já tem que sair a partir de 1º de janeiro de 2026 com esse destaque do CBS e da IBS. 2027, o PIS e COFINS ele é extinto e aí entra em vigor a CBS. Com uma alíquota, a gente já fala um pouquinho para frente, né, mas estou dando um spoiler, o primeiro ano da CBS e da IBS, para serviços financeiros, tudo indica que seja 10,85 a alíquota combinada, e aí nesse primeiro ano seria 10,84, menos 0,1%, por quê? Porque o 0,1% eu pagaria de IBS, sendo 0,05 destinado aos estados e 0,05 destinados aos municípios. E assim sucessivamente, de 2028 até 2032. De forma que em 2033 acaba a transição e entramos no novo sistema de forma integral. Pode passar, por favor. Bem, falar agora um pouquinho específico aqui para o nosso público, né, que é o público dos serviços financeiros. A emenda constitucional 132, depois, né, virou também o próprio PL 108, ela prevê um capítulo especial de tributação para serviços financeiros. Tá?
Eu acho que é importante também conversar um pouquinho sobre a evolução da tributação do setor para dar uma ideia geral de qual é a concepção desse novo modelo. Talvez nos últimos 10 anos, o que a gente notou, né, na realidade é que houve um grande deslocamento na cadeia de valor de serviços financeiros das instituições financeiras tradicionais, né, podemos chamar aqui os bancos, né, para as entidades que chamamos hoje como fintechs, né, instituições de pagamento, SCDs, por exemplo. E quando eu falo que houve um deslocamento nessa cadeia de valor, é que produtos que inicialmente eram semelhantes, né, ou mesmo até os próprios produtos ofertados por essas instituições tradicionais, vamos chamar assim, passaram a ser desenvolvidos e ofertados por as instituições entrantes, né, chamadas fintechs. E isso, no âmbito tributário, acabou gerando uma certa assimetria, né? Eu acho que aqui também não cabe a gente julgar se é justo, se é injusto, se é certo ou errado, mas o fato é que gerou algumas assimetrias nos modelos de tributação. E o que eu quero dizer com isso? Então, por exemplo, um banco tradicional, um banco comercial, ele, por exemplo, está obrigado a adotar o lucro real, independente do nível de receita que tenha oferido. Por outro lado, uma fintech, ela pode optar pelo lucro presumido, por exemplo, caso não tenha nenhuma obrigatoriedade de apurar pelo lucro real. A mesma coisa pelo PIS e COFINS, né? Então, tem instituições que estão no não cumulativo, com uma alíquota maior, mas com direito à tomada de crédito. Outras, obrigatoriamente, estão no lucro, no regime de cumulativo. Umas estão com a CSL a 9, outras a 15. Então, o mercado de serviços financeiros ele se desenvolveu nos últimos 10 anos com essa assimetria. Então, qual foi a ideia do legislador? Olha, independente da forma de constituição, digamos assim, da pessoa jurídica, o que a gente busca tributar é a atividade de prestação de serviços financeiros, e a lei traz especificamente o que ela chama de serviço financeiro. Seja ela praticada, por exemplo, por um SCD, por uma instituição de pagamento ou pelo banco, de forma que a gente consiga equalizar o modelo de tributação para serviços financeiros, independente da denominação e do porte daquela instituição. Né? Esse é um ponto muito importante. O segundo ponto é que, naturalmente, existe uma dificuldade muito grande, né, de estabelecer uma tributação sobre o valor agregado sobre um serviço financeiro. Né? Mas o que foi buscado pela legislação, pelo legislador, é sempre tributar a margem daquele produto, daquele serviço. Ou seja, tributar a receita, né, que eu ofiro com a oferta daquele serviço. Por outro lado, o poder abater despesas inerentes, né, à prestação daquele serviço. Mais uma vez, essas possibilidades de despesas que abatem a base de cálculo, que abaterão, né, a base de cálculo do CBS e da IBS, ela também está de forma muito taxativa na legislação, ou seja, somente aquelas despesas que estão no regime específico de serviço, no regime especial de serviços financeiros, que podem ser abatidas da base de cálculo. Chegada naquela base de cálculo, aplicada a alíquota, vai dar um imposto devido. E uma outra novidade muito benéfica também para o setor é que haverá a possibilidade de tomar créditos, né, de serviços ou bens comprados, né, de fornecedores, desde que, naturalmente, esse imposto tenha sido pago na etapa anterior. Então, a ideia da tributação sobre margem me parece uma ideia muito boa e, de certa forma, estabelece uma espécie de justiça fiscal no setor. Lembrando apenas que tarifas e comissões cobradas por bancos, essas não entram no regime especial, tá? Esse fica no regime normal, vamos chamar assim, comum, da CBS e do IBS, que inclusive espera-se que tenha uma alíquota bem mais elevada do que a alíquota específica para os serviços financeiros. Pode passar, por favor. E o que vem a ser serviços financeiros? Então, assim, mais uma vez, a lei ela traz especificamente quais as atividades estão estarão enquadradas nesse regime especial. Então, operações de crédito, câmbio, operações com TVM,
a atividade de assessoria de investimento, consultoria de investimento, securitização, fatorização, arrendamento, previdência, serviços de ativos digitais, né? Então esse é um setor que está, inclusive, num processo de regulação para fins de Banco Central, né, neste momento, né? Então ele também entrou no capítulo especial de serviços financeiros, administração de consórcio, administração de recursos, né? Essa aqui também acho que é uma mudança grande, no sentido de que a administração de recursos é uma atividade típica de prestação de serviço, né? E agora ela entra também nesse rol de serviços financeiros, os arranjos de pagamento, né? As atividades administradoras de mercados, infraestruturas, que aí seriam praticamente as bolsas de valores, operações com seguros, operações com resseguros, intermediação de seguro, resseguro e previdência e capitalização. Então, tudo que está aqui nesse slide, de forma taxativa, ele, na verdade é uma cópia da lei, serão classificados como serviços financeiros. Pode passar, por favor. E as alíquotas? Pois bem, né? Quanto vamos pagar de imposto a partir de 2027? Ao contrário do regime geral, onde a gente não tem ainda uma alíquota estabelecida, né? Especula-se, né? Todos os cálculos durante a fase de preparação da legislação indicaram aí que vai ser uma alíquota em torno de 28% a 29%, mas não temos essa confirmação ainda. Para serviços financeiros, o projeto de lei 108, né, que foi aprovado aí pelo senador Eduardo Braga, para nossa surpresa, ele já consta ali qual seria, pelo menos, a sugestão das alíquotas a serem cobradas de CBS e IBS para serviços financeiros. Então, vocês podem notar que é uma alíquota escalonada, né? Então, começando ali em 2027 e 2028 com 10,85%, 2029, 11, 30, 11, 15, 31, 11, 30, 32, 11, 50, e aí no novo sistema, a partir de 2033, 12,5%, né? Aqui o que a gente tem conversado bastante com os clientes é que olhar somente a alíquota, o valor da alíquota, não necessariamente quer dizer que você vai pagar mais ou menos imposto, tá? Isso por quê? Porque, como eu comentei nos slides anteriores, haverá também uma mudança muito grande, principalmente diga aqui para as fintechs, na base de cálculo do imposto. Então, a gente tem mudança na base de cálculo, ou seja, na forma, nos critérios que vamos utilizar para chegar na base de cálculo, e, naturalmente, também mudanças nas alíquotas. Então, assim, antes de a gente chegar numa conclusão de que vai pagar mais e o quanto mais, ou se vai pagar menos, é necessário que se faça um diagnóstico, né, das operações, então entender quais são ali os produtos e serviços que a companhia oferece ou que pretende oferecer nos próximos anos, delinear o cenário atual, esse a gente já conhece, né, qual a carga tributária atual sobre esse serviço, e naturalmente fazermos simulações com base na base de cálculo que a lei traz e nas alíquotas do projeto de lei, de forma que a gente consiga fazer uma comparação dos cenários, né, as is versus to be, para que possamos concluir em relação à necessidade, eventualmente, de mudança de precificação do serviço e outras atividades correlatas. Tá? Então, o que a gente tem conversado muito aqui, né, com nossos clientes, é de que quem ainda não começou esse estudo, o ano de 2026, de certa forma, vai ser um ano teste, né? Como eu disse, tem algumas mudanças, mas do ponto de vista mais formal de nota fiscal, mas a carga tributária continua a mesma. Então, é um ano, literalmente, ali de testes e de ajustes, de forma como começarmos 2027 na transição para o novo sistema, a empresa ela já tem que ter preparada 100% em relação aos efeitos e as consequências desse novo modelo. E é verdade, né, Fernando, que as empresas precisarão fazer essa lição de casa aí no decorrer de 2026. E a Ignis, né, e também as nossas demais empresas do Grupo Corp Services estarão aptas para poder prestar uma consultoria aí para os nossos clientes nesse âmbito, para que eles possam aí se preparar bem para esse novo formato de tributação, né? Com certeza, com certeza. Bom, acho que agora tem um ponto que é importante, né, para a gente abordar, que são as ações, né, que as empresas precisam agora se preparar para esse
final de 2025 e início de 2026, né? Que é a questão da nota fiscal de serviços. A partir de janeiro de 2026, passa a ser obrigatório a emissão da nota com destaque de 0,9 de CBS e 0,1 de IBS. É bom a gente ressaltar que, nesse momento, não há necessidade de recolhimento, né, desde que o documento fiscal seja devidamente emitido corretamente, e também não há necessidade de contabilização desse número, né? Entretanto, os municípios ainda estão passando por fase de adequação, né? Então, Prefeitura de São Paulo, por exemplo, Barueri, eles já adotaram, né, um layout, né, para que, na hora que você for gerar esses arquivos para importar para o sistema, já tem ali campos específicos para o destaque da CBS e da IBS, mas esses municípios especificamente não aderiram ao padrão nacional. Então, o movimento que a gente está vendo agora é que, assim, algumas prefeituras aderiram ao padrão nacional, ou seja, você terá a emissão da nota fiscal eletrônica de serviços pelo portal nacional, né? E essas prefeituras, especificamente São Paulo e Barueri, elas continuam com a emissão dentro ainda das suas plataformas, e eles vão fazer essa conexão direta com o próprio portal nacional para que, então, dentro desse portal, as informações estejam devidamente declaradas, né? Um ponto importante que precisamos também abordar é sobre a DERE, né, que é a Declaração Eletrônica de Regimes Específicos. Como o Fernando falou, os registros de serviços, né, que serão prestadas pelas instituições financeiras. Nós temos a questão de que, na grande maioria dos municípios, as instituições financeiras são dispensadas de emissão de nota fiscal, né? Elas declaram ali a sua receita de serviços através da DESIF, né? Só que, na hora que adotar esse modelo, né, novo de tributação, o que já tem já de informação é que aqui vai haver uma declaração eletrônica de regimes específicos, né? Só que essa declaração ainda não está regulamentada, ou seja, ainda não tem layout, não tem uma solução normativa ainda dando detalhes, mas pelas conversas que eu tenho tido, principalmente lá com a Ancor, que é a Associação Nacional das Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, é que na DERE a gente vai ter um detalhamento de cada preço de serviço, né? E ali, dentro desse detalhamento, haverá a informação do IBS e do CBS. E aí vai ser um desafio muito grande, né? Porque essas informações, elas precisarão ser buscadas nos sistemas legais dos clientes, né? Hoje já tem até um movimento na própria B3, né, em relação à questão das corretagens de bolsa, para que ela possa disponibilizar essa informação, né? Então, quando a gente tem uma corretora de valores que é plena, que tem oferece produtos de renda fixa, fundos, que você precisa também buscar essas informações. E lá você vai ter que trazer o detalhamento de cada cliente, ou seja, CNPJ, CPF, razão social, nome e o valor, né, de serviço que está sendo cobrado de cada um deles e o devido destaque do IBS e da CBS. Enfim, acreditamos que essa declaração, embora alguma informação na mídia, mas a gente acredita que ela não vai ainda começar no início de 2026, até em função de que ainda não foi regulamentado, né, Fernando? Então a gente estamos na expectativa aí de que ela possa sair e aí então a gente começar a trabalhar efetivamente dentro do layout da DERE. Acho que tá falhando um pouco o seu áudio, Cleiton. Tá conseguindo me ouvir? Agora voltou. Voltou? Aham.
Eu concluí falando, né, que a gente vai ter que, nesse momento, ainda aguardar, né, a regulamentação da declaração, né, para que a gente possa saber efetivamente qual o nível de informação que será prestado dentro dela. Não, é verdade. Até inclusive, recentemente a gente esteve num evento onde o responsável da Receita Federal, que é o coordenador, né, desse projeto para regime especial de financeiros, foi colocado realmente que está sendo trabalhado, né, no layout, mas naturalmente acho que existe aí um esforço muito grande de desenvolvimento, né, por parte da Receita Federal, e também na medida, como eu coloquei, que agora é um regime que vai abarcar, né, um tipo de instituição, uma série de instituições, na verdade, que não estavam na forma de tributação ali de serviços financeiros. Então, naturalmente, muitos ajustes ali serão necessários. Tem muita dúvida, na verdade, né? Tem instituição que dentro dessa classificação de serviço financeiro, ela estará nesse regime específico, mas ela emite nota. Então, se ela emite nota, ela é obrigada, né, a preencher a DERE, ou ela vai ser desobrigada da nota e começar a reportar tudo dentro da DERE, ou não, se teremos dois regimes, né? Quem emite nota fica no regime regular e quem não emite vai para a DERE. Então, esse é um assunto que a gente está acompanhando muito de perto, em particular aqui na Ignis, e naturalmente, na medida em que tivermos novidades, a gente também comunica com vocês. Legal. Bom, acredito que esses são os pontos, né, da reforma tributária, né, que tínhamos que trazer para vocês, né. Agora a gente vai entrar num ponto que é bem importante, né, que requer também algumas ações ainda dentro de 2025, que é da tributação dos dividendos, né, Fernando? Isso, Cleiton. Como eu coloquei, né, nos últimos meses, na verdade, desde talvez de uns 3 anos para cá, essa foi, né, uma das promessas de campanha do atual governo de isentar, né, de imposto de renda as pessoas físicas que ganham até R$ 5.000. E aí, nos últimos meses, a discussão do PL 1080 ele foi ficando mais madura e hoje, né, finalmente, a Lei 15.270 foi divulgada, e basicamente tratando sobre isso, né, sobre a tributação de dividendos para um público de pessoa física, né, e não residente. A gente vai falar aqui um pouquinho com detalhes, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, né? Então, basicamente, a lei ela está ali, tem um pilar ali em 3 grandes pontos. Tá? O primeiro é da isenção total para quem ganha até, pessoa física, né, até R$ 5.000, com algumas deduções até 7.350, se eu não me engano, mas o fato é de que quem ganha até R$ 5.000 não pagará imposto de renda a partir do ano que vem. Por outro lado, essa medida naturalmente gera um desequilíbrio fiscal, onde o governo foi obrigado a apresentar uma medida arrecadatória que fizesse contrabalanceasse de forma que esse projeto ele ficasse neutro do ponto de vista fiscal. E a saída encontrada foi instituir no Brasil o que a gente chama do imposto de renda da pessoa física mínimo, né, o IRPF-M, aonde as pessoas físicas que ganham, né, durante o ano rendas a partir de 600 mil, chegando até 1.200.000, vão ter ali uma alíquota mínima de imposto de renda. Para o valor a partir de 1.200.000 é 10%, né, e aí há uma escala de 600 até 1.200, começando com 2,5% até chegando nos 10%. Então, o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que na declaração de pessoa física será calculada a alíquota efetiva, né, como já é feito hoje, inclusive, e para quem ganha acima de R$ 600.000 tem uma alíquota mínima. Então, aqui vou dar um exemplo, onde o contribuinte teve uma renda de 1.200.000. Então, ele tem uma alíquota mínima de 10%. Caso durante o ano ele tenha pago o imposto que chegue numa alíquota de 8%, no final do ano ele tem que fazer um complemento de 2%. Dentro dessa lógica de tributação mínima das pessoas físicas, entraram as novas regras de tributação dos dividendos. Tá? E aí a gente vai entrar um pouquinho mais com detalhe, porque tem alguns cenários importantes, e inclusive que precisamos fazer, né, algumas ações ainda agora em dezembro para garantir algumas isenções. Pode passar, por favor, Cleiton.
Então, assim, tentando, até para ficar mais fácil de a gente discutir aqui as alterações, a gente quebrou esse novo cenário em dois, tá? O primeiro cenário é os lucros formados até o ano de 25 e no cenário seguinte os lucros a partir de 2026. A partir de 2026, a gente vai falar um pouquinho na frente, mas está muito claro que haverá tributação e a gente vai detalhar como vai se dar essa tributação. Mas discutiu-se muito o que se faria com o estoque de lucros até 31/12/2025. Num primeiro momento, nos parecia bastante óbvio que deveria ser isento, né, sem nenhuma restrição, uma vez que a legislação, o imposto de renda, ele pressupõe o regime da anterioridade, então qualquer mudança feita ainda esse ano entraria em vigor no ano seguinte, a partir de 1º de janeiro. Mas, para nossa surpresa, não foi muito essa a linha do modelo. O modelo foi na linha de que, ok, nós vamos isentar os lucros acumulados até 31/12/2025, desde que algumas condições sejam cumpridas. E que condições são essas? Basicamente, as empresas que têm lucros acumulados, elas precisam deliberar a distribuição desse lucro até 31/12 agora de dezembro, e nessa deliberação ela tem que indicar um cronograma de pagamento, de certa forma ali se comprometendo, digamos assim, a efetuar o pagamento desses dividendos até o final do ano de 2028. Ou seja, as empresas teriam 26, 27 e 28, 3 anos para efetuarem a distribuição desses dividendos oriundos desses lucros acumulados. Dessa forma, esses dividendos seriam isentos, ou seja, não haveria tributação aí dos 10%. Mas aqui, de forma prática, tem alguns pontos muito importantes que a gente gostaria de discutir com vocês. E aí também queria quebrar esse cenário em 2 subcenários. São os lucros formados até dezembro de 24, ou seja, os lucros e reservas, as reservas de lucros e os lucros acumulados. Esses não tem muita dúvida, né? Porque uma vez que a gente já sabe qual é o valor, eles já foram apurados, né? E cabe agora prepararmos as atas, fazermos a distribuição ou a integralização para garantir a isenção, tá? Agora, a questão que surgiu é em relação aos lucros do ano de 25. Né? Hoje nós estamos aqui terminando aqui o mês de novembro, então naturalmente não sabemos ainda qual será o lucro do próprio ano de 2025, porque ele está em formação. Inclusive até o CFC, né, soltou uma nota do ponto de vista técnico-contábil da impossibilidade de se deliberar um lucro que ainda está em formação. E também sejamos aqui realistas, né? Em 31 de dezembro também não vai ser, que é a data limite, né, para que haja a convocação e a deliberação desses lucros, nós também não teremos o lucro fechado do ano de 2025. Tá? Então, o que a gente vem discutindo, o que a gente acha que talvez, né, seja o melhor cenário? Que se levantem balanços intermediários, com database talvez 30 de outubro ou agora final de novembro, e que se faça a deliberação do lucro apurado até essa data base, seja outubro ou seja novembro. De certa forma que a gente consiga garantir a isenção pelo menos dos lucros de janeiro até essa data base intermediária. Tá? Isso funciona muito bem, gente, para as limitadas, né? Muito embora também tenha alguns detalhes nas próprias limitadas que devemos atentar. Por exemplo, será que o contrato social dessa limitada ela prevê a distribuição com base em balanços intermediários? Caso não preveja, a gente entende que cabe uma alteração para ficar ali tudo muito amarrado, né? Olha, eu distribuí um lucro intermediário, inclusive porque o meu contrato social assim permite. Para as SAs, aí existe uma incompatibilidade importante. Por quê? Porque a lei das SA, lá no seu capítulo, no seu artigo, se não me engano, 205, ele coloca uma exigência de que os lucros que sejam deliberados e aprovados para distribuição devem ser pagos ainda no próprio ano, né? Ou até 60 dias, se eu não me engano, tem uma data máxima. Porque o curso normal é terminar o ano, a AGO ocorre lá por volta de março, né, do ano seguinte, e aí sim é o pagamento
dos dividendos. Então, de forma que a lei societária, a lei das SA, ela vai ao encontro dessa nova lei de tributação dos dividendos. Tá? Então, assim, para as SAs de capital fechado, talvez tenha uma situação, uma vez que a gente chame uma assembleia, todos aprovem por unanimidade essa distribuição, e aí não tem um problema do acionista minoritário, talvez a gente possa aplicar a mesma solução sugerida para o caso das limitadas. Agora, no caso das SAs de capital aberto, aí realmente eu acho que somos da opinião, pelo menos inicial, de que há uma incompatibilidade e aí uma eventual deliberação de dividendos, seja acumulados, seja com balanço intermediário, ele deve ser feito ainda em 2025. Inclusive, me parece que essa vem sendo a interpretação do mercado, porque a gente tem lido todos os dias nos jornais notícias de distribuições bilionárias de dividendos de empresas que estão na Bolsa. Existe uma estimativa na casa de que serão pagos aí até o final de anos alguns bilhões, na casa de 30 bilhões de reais de dividendos. Ok? Eu acho que, então, a questão para os lucros até 31/12, basicamente esses são os dois cenários. Pode passar, por favor. Do ponto de vista financeiro, muitas vezes ocorre de nós temos lucros contábeis, ou seja, lucros a serem distribuídos, porém não temos ali o caixa suficiente para fazer aquela distribuição. Então, aqui também, algumas alternativas que a gente tem conversado com os clientes, uma delas, a primeira, e talvez a mais óbvia, é a capitalização dos lucros e das reservas. Naturalmente, a gente fugiria aí dessa tributação inicial. Uma vez capitalizada, e aí a gente estava discutindo aqui, né, Cleiton, e lembramos, digamos assim, tem um artigo no Decreto-Lei 1598, que é de 1977, quase 50 anos atrás, que ele diz que a capitalização de reservas ou de lucros, e caso haja uma redução de capital nos próximos 5 anos, ela meio que equipararia uma distribuição disfarçada de lucros, e aí sim haveria a tributação pelo imposto de renda. Naturalmente, essa discussão ela ficou adormecida aí nos últimos 30 anos, que a partir ali de 96, 94, 96, os dividendos não são tributados no Brasil. Então, essa legislação ela ficou literalmente morta. Mas o fato é que ela existe. Naturalmente, ela existe com um contexto completamente diferente hoje do nosso, mas para aquelas empresas que optarem por fazer a capitalização nos lucros, elas têm que ter em mente que ela tem talvez aí um risco nos próximos 5 anos, caso decida fazer a redução de capital e devolver o recurso aos acionistas. Tá? Uma segunda alternativa, tem se discutido muito, é a companhia fazer uma reestruturação na sua estrutura de capital e pegar, por exemplo, um empréstimo, fazer caixa e aí pagar os dividendos para os seus acionistas. Nesse modelo, a gente chama a atenção aí de um risco de dedutibilidade dessa despesa financeira oriunda da contração desse empréstimo. A gente já tem, inclusive, algumas decisões na Receita Federal contrárias à dedutibilidade dessa despesa, e o argumento principal da Receita é de que essa despesa ela não seria uma despesa usual, necessária, operacional das empresas. Na verdade, ela seria ali uma despesa financeira dos próprios acionistas, uma vez que esses recursos estão sendo direcionados não para a operação da companhia, e sim para pagamento de dividendo. A gente discorda inicialmente dessa interpretação, na medida que eu acho que nada mais usual necessário numa empresa do que pagar dividendos. Na verdade, a empresa ela nasce com esse intuito inicial. Então, se o administrador ele está obrigado a pagar o dividendo, uma vez que esse dividendo foi aprovado em Assembleia, eu acho que ele tem, inclusive, a obrigação fiduciária de cumprir com o que a Assembleia delegou. Então, nada impediria, eventualmente, de buscar um financiamento com terceiros, por exemplo, uma dívida para fazer frente ao pagamento desses dividendos. Mas, de qualquer forma, para quem optar
por essa alternativa de planejamento, esse é um risco que a gente entende que tem que ser considerado na avaliação. Então, Fernando, eu só gostaria de fazer uma observação nesse tema, é que a gente Uhum. tem, né, no fórum de hoje, as instituições reguladas pelo Banco Central, né? Então, a forma de captação, um empréstimo para pagamento de dividendo, tem que ser analisado porque o Banco Central tem vedação para tomar empréstimo, né? Então, independente da parte de dedutibilidade, independente de toda essa estrutura, teria um problema aí Regulatório, né? regulatório, tá bom? Não, Só para muito bem lembrado. contribuir. E aproveitar que eu te interrompi, no início a gente acabou não comentando, mas a gente vai deixar as respostas, né, questionamentos, tudo para o final, e a gente tem aí o PR em cima na barra aí, então se vocês puderem, né, se forem tendo dúvidas, quiserem já relacionar as dúvidas, então depois no final a gente vai passar por todas elas, tá bom? Vai lá. Ok. Obrigado. Uma coisa que nós esperávamos, né, nessa lei de hoje, que talvez houvesse ali alguma alteração ou algum veto do presidente, era justamente para tentar compatibilizar essa questão das SAs que eu falei no slide anterior. Então, esperava-se, né, um dispositivo que permitisse as SAs de deliberarem o pagamento até abril do ano que vem, de forma que a gente tivesse o ano fiscal fechado, soubéssemos exatamente qual é o lucro daquele ano. Inclusive, né, aqui no nosso público, naturalmente, como são entidades reguladas, muitas, e também não reguladas, mas muitas delas submetidas a auditorias anuais, então é super comum também ter um ajuste de auditoria, de forma que, quando tivéssemos o lucro, né, de forma definitiva, aí sim fizéssemos a deliberação até o mês de abril de 2026. O presidente ele não vetou, né, essa limitação, de forma que ele veio com essa questão, com esse problema, principalmente para as SAs que não foi endereçada na lei. A notícia que tivemos hoje pela imprensa é de que o senador Arthur Braga ele conseguiu, né, aprovar o projeto de lei, pelo menos na Comissão de Economia, que trata de diversos assuntos, como aumento, inclusive, de CSL para fintechs, né, aumento de tributação para as bets, e aí ele também incluiu um artigo incluindo nessa possibilidade de deliberação dos lucros e dividendos, não agora em 25, mas que seja feita até abril de 2026. Tá? É um projeto de lei ainda vai para discussão e votação nas duas casas, né, na Câmara e no Senado. Pelo andar da carruagem, hoje 27 de novembro, o mês de dezembro costuma ser ali um mês até legislativo mais curto, e uma vez que essa exceção, né, ela está incluída num projeto de lei que, de certa forma, aumenta a carga tributária, hoje a gente não acha que talvez tenha clima político, né, para aprovar a lei, mais uma lei para aumentar a carga tributária. Então, de forma que, para esse ponto específico, a gente está um pouquinho pessimista e talvez esse PL não seja aprovado. Tá? De forma que essas deliberações e todas as ações que nós estamos discutindo aqui, elas precisam ser feitas ainda no mês de dezembro. Tá? Um outro ponto que tem surgido muito, até em instituições reguladas, para voltar um pouquinho, Cleiton, bem menos, né, mas principalmente ali em prestadoras de serviços, são justamente, eventualmente, despesas, né, pessoais ali dos administradores dos sócios sendo arcadas pela pessoa jurídica, né, pela empresa. Né? Então, é só para deixar claro que a lei ela trata desses casos em específico, né? Ela considera como uma espécie de distribuição disfarçada de lucros, né? E caso seja detectada essa situação, haverá sim a cobrança dos 10% mais multa e juros. Então, pode passar, por favor. Ok, isso, né, é o modelo até 31/12 de 25. E para 26, o que vem pela frente, pessoal? Para 2026, caso a empresa pague dividendos para um acionista não residente, haverá uma tributação na fonte de 10%, independente se esse acionista é pessoa física ou é pessoa jurídica, e independente do valor pago. Tá? Ou seja, qualquer remessa a título de lucros e dividendos a partir do ano que vem para um não residente será tributada em 10%, com exceção quando esse não residente for um governo,
desde que naturalmente haja uma reciprocidade de tratamento com o Brasil, com o governo brasileiro, um fundo soberano ou uma entidade de previdência complementar no exterior. Tirando essas 3 exceções, haverá a retenção. Tá? No caso de pagamentos para beneficiários pessoa física no Brasil, e aí essa é uma questão importante, pessoa física, os pagamentos acima de R$50 mil por mês, né, que daria os 600 mil por ano, ele será retido em 10%. Então, pagamento de pessoa jurídica para jurídica não tem retenção nenhuma, e de jurídica para pessoa física, uma retenção de 10% acima de 50 mil. Aqui também acho que vale a pena a gente ressaltar, né, Cleito, que muita gente tem perguntado o seguinte: ok, paguei, um exemplo aqui bem, né, só para ilustrar, 50 mil e um. Então eu vou pagar imposto sobre R$1? Não, na verdade você vai pagar o imposto sobre a base de 50 mil e um, porque não é um limite de isenção, ele fala de um limite, caso seja ultrapassado, a base de cálculo é a totalidade do dividendo pago. Tá? Do que isso aí leva, naturalmente, a algumas discrepâncias de que um sujeito que ganha R$ 49.990, ele, né, líquido no bolso, vai um valor maior do que quem ganha, por exemplo, 51 mil. Tá? E essa tributação, gente, ela é uma tributação, ela é uma antecipação do imposto devido, né? Como eu coloquei isso um pouquinho lá no início. No final do ano, a pessoa física vai fazer um cálculo de qual é a sua alíquota efetiva, de acordo com seus rendimentos anuais e de quanto ela pagou o imposto durante o ano. E aí, caso ela atinja ou passe, né, dessa alíquota mínima, inclusive há a possibilidade, né, dela ter a restituição de parte desse valor que foi pago de IR a título de dividendo. Caso ela não atinja a alíquota mínima, ela tem que fazer o complemento lá na declaração de ajuste. Tá? E por último, aqui antes de a gente partir para as perguntas, existe um teto, tá? Uma trava de limitação máxima de tributação. É um mecanismo interessante, mas eu acho que é um mecanismo muito difícil para ser implementado, e a gente vai discutir um pouquinho aqui por quê. Então, o que diz essa trava? Ela diz o seguinte: a soma da alíquota efetiva de imposto pago na pessoa física, somado com a da pessoa jurídica que pagou aquele dividendo, não pode ultrapassar, no caso aqui das financeiras, 40%, né, ou 45%, que é a carga tributária das financeiras. Se for uma pessoa jurídica comum, normal, digamos assim, a carga tributária é 34%. Tá? A lei diz que o regulamento da Receita Federal vai tratar de como calcula essa alíquota efetiva, principalmente no ambiente de grupo econômico. Eu posso ter uma empresa, uma seguradora, né, no mesmo grupo uma mineradora, posso ter um banco. Como é que vai ser calculada essa alíquota efetiva do grupo? Vai ter alguma proporcionalidade da receita de cada entidade? Será que vai ser utilizado o balanço consolidado desse grupo? Então, isso é uma coisa que a gente não tem ainda hoje definição sobre isso, tá? Mas o fato é que existe essa trava. Se a soma da pessoa física mais da pessoa jurídica ultrapassar esses limites aqui, naturalmente ele fica nesse máximo. E essa regra ela vale, inclusive, para pessoas físicas de residentes, né, e não residentes. No caso dos não residentes, inclusive, existe a possibilidade ali do não residente fazer a restituição desse imposto que ele pagou a maior. Então, bem, acho que em relação à tributação de dividendos, acho que era a ideia geral que a gente queria trazer para vocês. Naturalmente, um assunto literalmente super novo, né? A lei saiu hoje. A gente sabe que existem diversas dúvidas aí e questões de ordem prática, mas eu acho que se a gente pudesse aqui passar uma mensagem conclusiva, é de que o dever de casa hoje é analisar naturalmente, né, os balanços, né, para quem tem lucros acumulados, precisa dar uma olhada nos contratos sociais, nos estatutos, precisa fazer a convocação dessas assembleias urgentemente, né, para deliberar sobre a distribuição desses lucros e, naturalmente, estudar qual a melhor maneira de efetuar o pagamento, né, se em caixa, se haverá uma integralização, se eventualmente vamos recorrer, caso, né, o regulatório permita,
a contração de dívidas, ou seja, qual vai ser a estrutura, a estratégia financeira para distribuir esses dividendos. Em relação também, uma dúvida que surgiu bastante é o prazo para arquivamento dessa ata, né, dessa assembleia que vai deliberar os lucros, tá? Existe aí uma regra de que essas atas elas precisam ser arquivadas na junta em até 30 dias após 30 dias após a ocorrência da assembleia, né? Então isso vale dizer que a gente tem aí durante o mês de janeiro para fazer os registros dessas atas. Fernando, eu queria fazer um por favor. complemento nas atas aí, que eu acho que a ata é um tema importante. Chegaram várias dúvidas aqui, principalmente para o Reinaldo e para mim, a importância da ata, tá? É que a ata, ela precisa nominar, né, similar aos juros de capital, principalmente para as limitadas que fazem distribuição desproporcional. Então, a gente já precisa nominar o que será destinado para cada um dos cotistas, né? Então, a gente tentou, com alguns juristas aqui, pensar numa ata um pouco mais genérica, né? Então, colocar que o resultado do ano de 2025, seja ele qual for, será automaticamente distribuído. E os advogados com quem nós conversamos acham que isso realmente não é um procedimento que a Receita deve entender como a destinação. Então, a sugestão que eles têm dado mesmo é que a gente faça duas atas, a gente faça uma ata referente ao balanço intermediário, né, de outubro ou de novembro, com o resultado que já está através do balanço intermediário, e que, caso ainda exista a necessidade de fazer a distribuição do restante do resultado, até porque algumas gestoras têm uma receita muito grande em dezembro, né, que você acaba recebendo a parte de performance, essas coisas tudo. Então, talvez estudar alguma coisa um pouco mais genérica ou com base já nos exercícios anteriores, ser um pouco mais conservador e fazer uma deliberação de um resultado para não ser tributado em 10% em tudo, né, fazer uma tributação de um resultado de uma base um pouco menor, né? Então, realmente isso é importante. E na ata, o que eles têm sugerido também é que a gente faça uma assinatura eletrônica ou que a gente faça o reconhecimento de firma, né? Porque apesar do registro poder ser feito na junta em até 30 dias, tem que ter evidência que essa ata ela ocorreu ainda dentro do exercício de 2025, né? Então, é importante que tenha assinatura eletrônica, reconhecimento de firma e para levar registro realmente até o dia 30 de janeiro, né? Então, acho que esse é o ponto que eu queria ressaltar. Não, excelente, Ivan. Muitos bons pontos. Eu queria só incluir mais um em relação ao cronograma, né? A lei fala da obrigatoriedade de distribuição no período de 26 a 28. Então, muita gente perguntando se precisa ter um cronograma mais exato, né, de meses e do próprio ano, pode ser uma coisa um pouco mais genérica. Eu acho que a gente não tem ainda a regulamentação, provavelmente não teremos a regulamentação nem tão cedo, né? Até porque a gente não tem tempo para isso, é até 31, né, de dezembro. Não acredito que vá sair alguma IN aí nas próximas semanas. Então, acho que talvez aqui caiba um cronograma mais genérico. Se a lei fala no período de 2026 a 28, acho que a gente pode reproduzir isso também na ata, sem a necessidade ali de se comprometer, né, com datas ou períodos específicos para a distribuição desses lucros, tá? Então, acho que em termos da ata em si, a gente cobriu esses principais pontos. Acredito eu que devemos ter muitas perguntas, talvez, né, no nosso chat. Eu acho que se a André alguém quiser fazer algum comentário, também abrir aqui o microfone, ou se não, eventualmente a gente pode partir aqui para tentar, né, responder da melhor forma as perguntas. Caso não tenhamos alguma resposta de bate-pronto, naturalmente vamos anotar e retornar com vocês após o evento. Os slides também, né, o nosso time de marketing vai dividir com vocês logo depois do evento, então, de forma que a gente também possa voltar a falar sobre esse assunto numa próxima ocasião. Boa tarde a todos. Nós temos algumas perguntas, sim, aqui. Eu vou compartilhar aqui com vocês. A Daniela Vitorino, Fernando e Cleiton, ela nos pergunta: o que muda na reforma? Desculpa, o que muda na forma de apuração e aproveitamento de créditos tributários para bancos e fintechs?
Excelente pergunta. Muda muita coisa, né? Vamos tentar aqui. Para o banco tradicional, eu acho que talvez a mudança seja menor, no sentido de que hoje, né, o banco ele tributa a receita daquele serviço, ele tem a possibilidade de deduzir algumas despesas ali na sua base de cálculo, né? Tá só um exemplo aqui de concessão de empréstimo, ele pode deduzir ali os gastos com captação, por exemplo, né? Chega-se numa base e aplica-se uma alíquota. Tá? Numa fintech, como é que funciona hoje? Depende. Se ela está hoje no regime cumulativo do PIS/COFINS, é uma alíquota 3,65 sobre o faturamento dela. Se ela está no regime não cumulativo, ele é 9,25 sobre a receita, porém com a possibilidade de tomar créditos vamos chamar assim, de insumos, né? E isso aí tem uma discussão enorme do que vem a ser insumo, ainda mais numa atividade de serviços financeiros, né? Como vai ser a partir de 2027? Esse modelo para a fintech, como eu coloquei, ele vai ser um pouco mais parecido do que é hoje para o banco. Ele vai tributar a receita da prestação de serviço dela, dependendo ali do que ela oferece, né? Teria algumas possibilidades de dedução dessa receita, e aí tem que consultar naturalmente a lei, porque ela traz lá as possibilidades de forma exaustiva. Aplica-se a nova alíquota, né? Por exemplo, lá no primeiro ano, 10,86%, e a novidade é que também poderá tomar créditos de todas aquelas aquisições, como eu coloquei no início, né? De fornecedores que pagaram imposto na etapa anterior. Tá? Então, assim, a forma de calcular ela muda completamente. Inclusive, tem até uma alteração importante, que caso a base de cálculo do imposto seja negativa, isso, inclusive, ou seja, né, menor do que zero, ou seja, não tem imposto naquele período, haverá a possibilidade de carregar esse crédito para o período seguinte, que é uma coisa que hoje não temos, por exemplo. Então, mais uma vez, coloco aqui a questão do diagnóstico. Assim, a forma de tributação vai alterar não só a alíquota, mas também muito a base de cálculo. Daí a necessidade de a gente fazer esses exercícios para tentar, de alguma forma, prever quais serão as alterações. Perfeito. A Kelly Cristina Arcanjo faz a seguinte pergunta: não sei se ficou claro para mim. Hoje, as gestoras são vistas como prestadora de serviços não financeiros. Com essas mudanças, elas são enquadradas como serviços financeiros? Com isso, incluiria nova obrigação acessória DERE, por exemplo? Excelente pergunta. A primeira resposta é sim, né? Ela se enquadra, né, dentro do capítulo de regime financeiro, isso está bem claro lá no inciso. Para a DERE, eu acho que a gente vai ter, né, acredito, que esperar a regulamentação, porque hoje ela emite a nota já, uma gestora, né? Então, em tese, ela não precisaria informar de novo na DERE. Mas, como eu coloquei, a gente não sabe como vai ser o novo modelo. Se quem emite nota deixará de emitir nota, eu acho que nesse caso de gestoras não será esse o caminho, né? Mas se ela vai ter um regime duplo, para continuar emitindo nota normalmente, caso tenha algum outro serviço que não tenha ali emissão de nota, acho pouco provável no caso de gestora, ela teria que ir para a DERE, mas aí a gente não tem uma resposta final ainda não. Estamos aqui monitorando aí o layout dessa DERE, né, as instituições normativas, para saber o que está por vir. A Jaqueline pergunta: e quem já fez aumento de capital com lucro do primeiro semestre no ano de 2025? Excelente, porque esse aí já fez a destinação, né? Então já houve lá a ata de capitalização, já houve a capitalização, então eu entendo que esse lucro aí ele está resguardado, ou seja, não tem incidência de imposto. O único ponto que a gente tem que levar em consideração é se eventualmente a instituição reduzir capital nos próximos 5 anos, que é aquela discussão lá que eu coloquei do artigo 26 do decreto 1598. Eu não sei se é Cicely, se é assim que se fala, Cicely Rungo, Cicely, tá ótima. Então falei correto, Cicely. Ela pergunta: falou-se em teto para tributação combinada de pessoa física e jurídica, sendo este do Simples Nacional? Boa pergunta.
O teto, ele fala em 34%, mas é uma alíquota de quem está naturalmente no regime ali. Não é que é o regime, na verdade é a alíquota nominal do imposto e da contribuição social. Enquanto o Simples Nacional, ele é uma alíquota só, né, para todos os tributos. Naturalmente há uma distribuição ali. Excelente pergunta. Essa eu vou ter que pesquisar depois do call, mas assim, eu acho que a intenção, pelo menos da lei como ela veio, não abrangeria ali as empresas do Simples Nacional, não. Uma pergunta do Eduardo. Com relação ao teto de 34% de imposto de renda entre as pessoas físicas e jurídicas em grupos, há previsão para empresas em lucro presumido? Se sim, como seria esse teto? Olha, excelente pergunta, Eduardo, porque o que a gente tem discutido com alguns clientes, e quando a gente fala assim de alíquota efetiva do lucro presumido na prestação de serviço, todo mundo já vem com aquela resposta na ponta da língua de 10,88, né? Que nada mais é ali que 32%, que é o IR mais ACS, vezes 32%, que é a presunção do lucro presumido para serviço. Mas a lei, ela altera a 9.430 e ela traz um conceito de alíquota efetiva. Então, o que a lei traz? A alíquota efetiva é um imposto pago dividido pelo LAIR, pelo lucro antes dos impostos. Então, assim, se a alíquota efetiva de uma prestadora de serviço hoje é 10,88 sobre a receita dela, muitíssimo provável que a alíquota efetiva dela seja menor do que 10,88, porque eu vou dividir a despesa do imposto de renda pelo lucro, né? Então, assim, respondendo de forma objetiva a sua pergunta, não é o 10,88, vai ter que fazer uma conta com base no balanço da companhia para saber qual é a alíquota efetiva, tá? Isso, inclusive, assim, para algumas prestadoras de serviço, eu acho que aqui também não é o nosso caso, o nosso público, mas, assim, quem está no lucro presumido, ele, para fins tributários, ele nem precisaria ter contabilidade, né? Ele consegue calcular os seus tributos só com base na receita. Mas agora, quem eventualmente não tem contabilidade e está no lucro presumido, é uma minoria das empresas, mas ainda existe, entendo que agora será obrigatório o ter balancete, porque ele precisa calcular a alíquota efetiva da empresa. E aí, só pegando um gancho sobre isso, tem muita discussão também, assim, como nós, pessoas físicas, vamos saber qual é a alíquota efetiva, né, das empresas quais somos sócios e acionistas. A Receita Federal, algum tempo atrás, em algum evento, ele colocou que essa informação, por exemplo, viria na ECF. E aí eu acho que não fecham as datas, porque a ECF é em julho, a declaração da pessoa física é ali, né, entre abril e maio, e o informe de rendimentos é em fevereiro, ou seja, em tese, em fevereiro do ano seguinte eu já deveria saber qual é a alíquota efetiva da empresa. Impossível disso acontecer. Em fevereiro, muitas vezes, nem o balanço está fechado ainda, auditado. Uma outra questão também que a gente tem debatido é que a alíquota efetiva da empresa ela pode alterar. Então, assim, por exemplo, hoje a alíquota efetiva da minha empresa em 2025 foi 10. Se daqui a 4 anos eu sofrer uma fiscalização e for autuado no imposto de renda, vai aumentar a minha despesa de imposto de renda. Se aumenta a despesa de imposto de renda, aumenta a minha alíquota efetiva. E aí, como é que vai fazer na pessoa física que recebeu os dividendos? Vai ter que alterar a declaração do imposto de renda? Como é que a pessoa física vai receber essa informação de que a alíquota efetiva foi alterada? Então, como eu disse ali na parte que estava cuidando sobre isso, a ideia do teto de limitação de tributação é uma ideia que no macro faz muito sentido, mas, por outro lado, será muito difícil de implementação. Por isso que a gente espera aí também, ansiosamente, as próximas instituições normativas em como fazer esses cálculos. Tá? Perfeito. Daniela Carvalho. No caso de aumento de capital, precisaremos seguir com a data até 31/12? Sim. Porque, veja bem, tanto o aumento de capital quanto o pagamento do dividendo, se for a outra opção, ele precisa ser deliberado até 31/12. Isso é bem importante, gente. A lei é muito clara. A data limite é 31/12 de 25. Uma outra dúvida da... Desculpa, Reinaldo. Desculpa eu interromper. Mas se eu não tenho lucro ainda de 25.
Pois é, Como é que eu essa vou deliberar inconsistência. parcial, tá certo? Quer dizer, deliberar sobre o resultado do primeiro semestre já foi proibido no passado, o Banco Central parece que agora aceita. Durante um período aí que nós tivemos um problema no mercado todo, o Banco Central liberou que se fizesse aumento de capital com o primeiro semestre. Foi uma exceção, não sei se ainda vale. Mas para quem fecha anual, não sei como fazer esse aumento, né? A gente não teria fechamento. E nós temos muitas empresas do lucro presumido aí no grupo das gestoras, tá? Não é Uhum. poucas não, tá? Então, muitas estão com custo muito baixinho, né? Porque normalmente está carregada numa outra empresa as despesas e ela tem um resultado baixo e a tributação vai ser menos do que os 10 que está pagando, mas para muitas outras que tem todos os custos dentro, essa alíquota vai subir, às vezes até para cima dos 34. Que Uma isso é um outra bom coisa sinal, vai que ser restituído, então, o IR que foi Sim, retido sim, volte, sim. né? Tá bom, vai ser simples calcular essa alíquota, né? Mas tudo bem. Outra também questão de alíquota efetiva que a gente tem discutido bastante são assim, as empresas que eventualmente têm algum incentivo fiscal, né, naturalmente reduz muito a alíquota efetiva. Então, por exemplo, o pagamento de JCP, né, juros seu capital próprio, como ela é uma exclusão permanente, ela reduz a alíquota efetiva, né? Então, em alguns casos, algumas simulações que a gente tem discutido com alguns clientes, é de que o governo meio que tira com uma mão, né, e dá com a uma e tira com a outra, porque aí reduz na empresa, né, o JCP, por outro lado, eventualmente tributa lá na física porque esse limite mínimo aí não foi alcançado. Então, quem tem juros seu capital próprio, quem eventualmente deduz ágio, né, oriundo de organizações societárias, esses são pontos importantes, porque É, eles afetam diretamente a alíquota efetiva da pessoa jurídica. nós temos muitas empresas aí que gastaram com tecnologia. Então, estão praticamente com imposto de renda e contribuição social zerados por conta desses investimentos ou despesas, tá? Então, Nesse mesmo que eu cenário, faça só investimento, está no meu ativo e eu vou amortizar, sabe? Esse número reduz drasticamente o imposto. Então, ela vai ter então, lucro sem imposto. então, assim, provavelmente um cenário bem possível é de que, eventualmente, se ela estiver pagando dividendos, o seu acionista não receberá nenhuma restituição, porque esse limite aí não vai chegar, né? Não vai ser alcançado. Vai pagar os 10% total, cheio mesmo, se não Exato, vai. é verdade, é esse. Ainda falando de JCP, a Kelly Cristina Arcanjo traz uma outra pergunta aqui para a gente. Considerando essa nova tributação de dividendos, pensando no custo da empresa, pode ser vantajoso o JCP com crédito fiscal? Com crédito. O JCP, ele é uma boa alternativa, eu entendo que continua sendo. Naturalmente, só precisamos entender qual a estrutura societária da companhia, porque muitas vezes, principalmente nos nossos clientes aqui, instituições financeiras, há um pagamento tem uma cadeia, né, societária. Então, às vezes, eu deduzo embaixo, mas aí pago tributação em cima, né, de forma que no final, no grupo econômico, a economia tributária não fica muito relevante. Mas se a gente pudesse dar uma resposta um pouco mais genérica, sim, o JCP continua sendo uma boa alternativa, mas precisamos naturalmente estudar a estrutura da companhia. Uma notícia ruim do JCP, por outro lado, é que nesse projeto de lei do senador Arthur Braga, que eu comentei que está em discussão, ele prevê o aumento da tributação do JCP de 15 para 17,5, tá? Então vai corroer também, se passar, né, um pouquinho também dessa economia tributária. Mas sim, o JCP é uma ótima alternativa para redução de carga tributária. Inclusive, semana passada, né, o STJ finalmente decidiu favoravelmente pela possibilidade de pagar JCP retroativo. Tá? Então, tem algumas tecnicidades aqui, a gente pode discutir num outro fórum, mas assim, foi uma resolução de um contencioso importante a favor dos contribuintes. Perfeito. A Daniele Vitorino pergunta se como que as instituições financeiras devem tratar a integração entre sistemas contábeis e regulatórios, COSIF, SPED, SCD e ISF, durante essa transição.
Olha, durante a transição, dependendo da obrigação acessória, ela citou aqui algumas, umas haveriam maior ou menor alteração. Então, se a ECF, a gente entende que pelo menos em relação à reforma tributária sobre o consumo, permanece como está. Tá? Pode ser que haja alguma alteração justamente nessa questão aí da alíquota efetiva do grupo econômico. Não sei, vamos aguardar. Do ponto de vista da reforma tributária sobre o consumo, naturalmente a gente vê uma migração, né, Cleito, das FDs, que é o PIS e COFINS, para a DERE, porque a base de cálculo ali do antigo, digamos assim, do PIS e COFINS do ISS, que passará a ser o CBS e a IBS, será feita através da DERE. Tá? Então, provavelmente, em 2027, acabando o PIS e COFINS, não teria mais FD contribuições. Por outro lado, vai ter que sair a DERE de alguma forma que a gente possa fazer o cálculo da CBS. Então, assim, de forma de interação de sistemas entre a companhia, é muito importante. Essa pergunta é muito boa também, porque ela dá uma visão assim, do que a gente entende do que é a reforma tributária. Naturalmente, a área contábil, fiscal, controladoria são as áreas que vão guiar a companhia durante aí essa tormenta, digamos assim, da reforma tributária. Mas, por outro lado, diversos outros setores da companhia deverão obrigatoriamente estar envolvidos nessa discussão. Então, a parte comercial, ou seja, como é que essa tributação ela afeta a minha precificação de serviço, a parte de sistemas, nossa, tem que andar de mão dada com a contabilidade fiscal, né? Como é que eu vou, como essas alterações vão se revelar nos sistemas? Contabilidade, né? Como se vai dar a contabilização do CBS e do IBS? Isso também afeta a parte de sistema. Parte legal, né? Quem é que vai analisar os contratos, né? Para saber se existe a possibilidade, se eu eventualmente tiver um aumento de carga tributária, como é que eu repasso isso para o meu cliente? Será que tem uma cláusula que estabelece isso, pelo menos essa possibilidade no meu contrato? Então, a reforma tributária ele é um projeto literalmente multidisciplinar. E acredito também, né, Fernando, que tudo vai passar pela regulamentação da DERE, né? Sim. Porque enquanto não tiver a regulamentação da DERE, a gente ainda fica meio sem, né, um devido direcionamento na questão de sistemas, né? Embora a gente tenha participado ali do bate-papo ali da Ancor, por exemplo, né? Mas, como eu falei, a gente ainda fica focado ali num nicho do mercado financeiro, né? Que é a parte de bolsa. Ainda tem outros nichos aí para explorar, principalmente na questão de arranjo de pagamento. Então a gente vai ter que aguardar mesmo também a regulamentação da DERE para ver como que os sistemas serão adequados para o atendimento dessa nova regra. Concordo. Fernando, a Daniela ainda faz um complemento a essa pergunta. Uhum. Quais impactos imediatos na conciliação contábil e nos relatórios exigidos pelo Banco Central? Olha, conciliação contábil nesse primeiro ano de 2026, nenhum, né? Porque continua com a carga tributária, né, conhecida hoje, e o CBS e a IBS, que porventura sejam destacados na nota fiscal, caso a instituição emita nota fiscal, ele é meramente informativo do ponto de vista estatístico. Então, não precisa contabilizar nada, então, naturalmente, também não mexeria aí em nenhuma conciliação ou eventual CADOC aí ser enviado ao BC. O César Queiroz... Desculpa, pode André, eu só queria fazer um comentário, né, aproveitando a pergunta da Daniela, é que uma outra variável importante também na distribuição dos dividendos, né, voltando um pouquinho, é que a gente está falando de enquadramento de PR, né, exigido pelo Banco Central. Então, tem algumas empresas também que o aumento de capital talvez seja a única alternativa para fugir da tributação, porque se você só destinar o dividendo, isso faz com que o seu patrimônio de referência seja impactado e esse impacto pode realmente ter algum problema de desenquadramento junto ao Banco Central. Tá? Então, é uma outra variável que a gente precisa avaliar, não só a destinação pura e simples, né? Talvez o próprio aumento de capital seja necessário. Um excelente ponto, Ivan. E aí eu me lembrei também de uma outra. Assim, mais uma vez, caso seja possível, do ponto de vista regulatório,
um empréstimo para pagar por dividendo, por exemplo, algumas companhias têm que analisar, inclusive, como é que é essa estrutura de dívida, porque muitas empresas possuem covenants, né? Ou seja, se mudar a minha estrutura de passivo, pode ser que uma série de garantias de outros empréstimos, outras obrigações, sejam acionadas porque eu aumentei, por exemplo, o meu nível de endividamento. Então, essa alternativa de utilizar recursos de terceiros para pagar dividendo, ela tem vários, né, fatores que precisam ser Melhor não. analisados em conjunto, né? Então, até me parece aqui que pelo nosso bate-papo, que talvez, na grande Melhor maioria não. dos casos aqui, talvez não seja a melhor alternativa, mas tem que fazer conta. Mais uma pergunta aqui do César Queiroz Botelho. De acordo com a resolução conjunta número 14, muitas instituições financeiras terão que aumentar o capital subscrito e PLA mínimo. Seria possível deliberar uma distribuição de dividendos até 2028, mesmo precisando aumentar capital devido a esta resolução até 1º de julho de 2026? Olha, é uma boa pergunta, mas acho que a gente tem que separar o assunto, porque são dois assuntos completamente diferentes. Um é um assunto regulatório, então a necessidade de capital mínimo, e um outro é uma possibilidade de não tributação de dividendo. Então, as companhias que estão inseridas nesse ambiente regulatório, ela vai ter que conviver com essas duas necessidades. Preciso ter capital mínimo por um motivo, mas por outro lado possa ser que uma eventual capitalização não seja isenta do imposto de renda. Então, vai depender muito do cronograma ali para atingimento desse capital mínimo, tá? Esse PL mínimo. Maravilha. Uma Mas, outra em teoria, pergunta. mas só Diga. complementando um pouquinho. Em teoria, a distribuição do lucro não está distribuindo capital. Certo? Então, você não Naturalmente. ficaria abaixo do capital mínimo, talvez abaixo do PL mínimo. Mas aí é cada um, gente. Aí acho que a solução de aumentar o capital ainda em 2025 já seria a solução completa. Porque destinar o lucro e não pagar, voltar, porque você pode. Existe a possibilidade de eu dizer que vou pagar até 28 o lucro, rebenta o meu patrimônio todo, fica lá destinado. Chegou em 28, eu não consigo pagar, jogo para capital. É uma forma de pagamento, não é isso? É uma boa pergunta. Se isso for feito após 28, eu entendo que Não, não antes. estaria dizendo, mas antes é uma forma de pagamento. Ele pode pagar e automaticamente deliberar a capitalização, ou até mesmo de forma direta, né? Direto. Uma próxima pergunta feita pela Melissa Fernandes. Para as empresas limitadas, se houver a destinação dos lucros acumulados aos cotistas, de acordo com o balancete intermediário de outubro ou novembro de 2025, terá um prazo para a efetivação dos pagamentos? Sim, a lei ela fala do cronograma, né, entre os anos de 2026 a 2028. O que não está muito claro para nós hoje é se precisa de um cronograma detalhado. Eu entendo que não. Se a lei pediu apenas que ocorresse nesse período, né, nesses 3 anos, eu acho que na ata a companhia pode colocar que serão pagos no período compreendido entre 2026 a 2028. E mais uma pergunta aqui do Paulo. Isso vai acabar sendo judicializado Com certeza. se demonstrada a inviabilidade de apurar o lucro e fazer a AGE. Verdade. Acho que tem uma grande chance de ser judicializado, principalmente nas SA, né, como o colega bem colocou, né, a possibilidade de ter uma AGE ainda esse ano. Não faz sentido, porque o lucro ainda não foi formado. Por isso que essa solução, vamos chamar assim, uma solução intermediária do pagamento intermediário, caso, né, o Estatuto Social permita, isso é muito importante, é uma solução que possa ser que não seja a solução que o fisco possa, né, questionar isso no futuro. Pode, mas por outro lado também não temos outra saída, né? Porque também não deliberar nada de 25 vai deixar pelo menos um ano de lucro aí descoberto para fins de tributação. Perfeito.
As perguntas aqui, elas encerraram, né? Caso vocês queiram enviar mais perguntas, a hora é essa. Se não, vou passar a palavra aqui aos nossos palestrantes para que eles possam fazer o encerramento final. Em nome da Ignis, obrigada pela participação de todos e muito em breve eu vou estar disponibilizando a todos vocês o material que foi exibido hoje aqui pelo Fernando, pelo Cleiton e com a participação do Ivan e do Reinaldo. Muito obrigada. Obrigado a todos. Mais uma vez foi um prazer falar com vocês nessa última hora e meia. Obrigado aí, Cleiton, pelo convite. E nós ficam aqui nossos contatos. Qualquer dúvida, se a gente puder colaborar de alguma forma, é só entrar em contato. Obrigado aí, boa tarde. Tchau, pessoal.